Boa tarde, pessoal. Hoje é 4 de dezembro. Ontem eu vim falando com vocês sobre a questão do recesso parlamentar, agora que o impeachment iniciou o seu processo. Eu disse ontem, é um erro da, aspas, oposição fazer o recesso agora. Hoje, o senador Ronaldo Caiado vai na mesma linha e é bom que vocês vejam o vídeo dele. Eu vou deixar o link do vídeo para que vocês possam conferir. É a mesma ideia que eu coloquei ontem. É evidente, tem um lado do argumento que pode ser verdadeiro, que os tucanos estão usando, mas tucanos têm tradição de covardia e então isso não recomendo, é por isso o motivo fundamental da minha suspeita. Bom, outro assunto rapidamente que eu queria falar é sobre o jihad nos Estados Unidos. Confirmado, eram jihadistas mesmo, como sempre se soube, com aqueles nomes árabes, paquistaneses. Vocês queriam o quê? Fosse uma revolta estudantil? Então, a vergonha que o mico que o Obama está pagando, tentando esconder, a própria imprensa cachorra, imprensa covarde, CNN, BBC, ficam naquele nhenhenhê de radicais, eles chamam de radicais, são terroristas e são islâmicos, aquele é um ataque jihadista do Islã assassino. Ontem, ouvindo aqui a rádio Guaíba em Porto Alegre, o foco estava no desarmamento, tem que desarmar a população, aquela coisa, quando não se tratava, era exatamente o contrário. Se tivesse alguém armado no lugar ali, aquele cara não teria matado, aquele casal não teria matado 14 pessoas. Um outro assunto bem rápido, que está bombando no Facebook, talvez saia hoje no jornal, na televisão, Gilmar Mendes versus PT. O PT teve a cara de pau de entrar com um mandado de segurança contra a abertura do processo de impeachment pedido pelo Eduardo Cunha. Bom, chegou na distribuição do Supremo e, para azar dos petralhas, caiu na relatoria do Gilmar Mendes. Uma hora depois, eles pediram para desistir do mandado de segurança. E o Gilmar não deixou eles desistir. Vai tocar o processo e ainda argumentou o seguinte: essa atitude deles é flagrantemente ilegal. A toda evidência, tal atitude configura-se como clara fraude à distribuição processual e constitui ato temerário ofensivo. Artigo 17, a linha 5 do Código de Processo Civil, litigância de má-fé. Insta a salientar, diz Gilmar no seu despacho, que os impetrantes sequer disfarçam a tentativa de burlar o princípio do juiz natural, como está na Constituição, em atitude flagrantemente ilegal, com a desistência imediatamente posterior à ciência do relator a quem foi distribuída esta demanda. A toda evidência, tal atitude configura-se como clara fraude à distribuição processual e constitui ato temerário. Um impetrante não pode escolher o juiz que vá julgar o seu pedido. Os petralhas perdem toda a linha, perdem no Supremo, mas eles não satisfeitos com isso, recorreram e o PCdoB tem uma demanda, também um mandado de segurança, aliás, um argumento de descumprimento de preceito fundamental, porque o último impeachment foi há 32 anos, então eles querem levar, acham que está defasado, que houve uma mudança metodológica, axiológica, e ninguém mexeu na lei. Eles querem mexer na lei, eles querem fazer a lei como eles gostam, mas parece que não vão levar, apesar do relator sorteado ter sido o Fachin, que é uma temeridade, Luiz Edson Fachin. Ficou claro naquela desistência dos petistas, que desistiram do mandado de segurança que pretendiam impetrar, que para o PT existem juízes bonzinhos e outros não no Supremo Tribunal Federal. A desistência de pronto configura isso. É uma declaração, uma prova cabal, como eu escrevi no Facebook, que há juízes bonzinhos para o PT no Supremo Tribunal Federal. Aliás, a gente já sabia, mas as provas estão aparecendo. E vem da própria boca deles. Peixe morre pela boca. Quanto ao andamento político, a coisa está assim.
Temer está saltando fora e um rato importante do governo Temer, ministro Eliseu Padilha, aqui do Rio Grande do Sul, já pediu demissão para Dilma. Isto é, isso sinaliza que os ratos do PMDB estão abandonando o Titanic petista que está afundando. Com a perspectiva do processo, isso já é um sinal que esse impeachment pode redundar no impedimento da Dilma, e com isso o Temer assume e o PMDB chega ao poder de fato, não só de direito, não só de fato. Eu queria ler para vocês um texto que eu escrevi sobre o verdadeiro impeachment que o povo brasileiro precisa, que é o impeachment do comunismo no Brasil. Esse é o verdadeiro impeachment que queremos. A Ucrânia, recentemente, baniu o comunismo de sua sociedade. Teve muitíssimas razões para fazer isso. A lembrança dos russos, recentemente, e dos 7 milhões de mortos em 1932 e 1933, fizeram com que o povo ucraniano repudiasse em toda a linha o comunismo. Existe um link que eu vou deixar sobre o Holodomor, o massacre comunista da Ucrânia, nos anos 30. O motivo do Brasil é exatamente o mesmo do povo venezuelano, do povo boliviano e de muitos outros que sofrem as consequências do comunismo. Cuba, Coreia do Norte e outros países atrasados da África não podem ser modelos para nós. O modelo atrasado e assassino não pode ser uma concepção de vida válida. Não se trata aqui do direito à existência do partido político, mas sim da prática violenta e cruel do modelo comunista. Partidos brasileiros que ostentam o nome do comunismo e o símbolo da foice e do martelo precisam ser desmascarados. O povo precisa saber o que isso significa historicamente. O povo precisa saber do passado comunista. Que sua existência seja revelada em um grande debate nacional. O comunismo matou 1000 vezes mais do que o nazismo fez e continua matando. A propósito, são os comunistas que defendem a ideia de que o nazismo ainda existe e que ele é a única ideologia sangrenta. Eles enxergam o nazismo em todos os lados. Inclusive, fazendo um parênteses no meu próprio texto, eu mesmo às vezes uso a expressão fascismo, me referindo a um regime totalitário, policial, quando na verdade fascismo, aliás o Olavo reclama muito disso, e ele está certo, o fascismo se refere apenas a uma experiência histórica italiana, nada mais. Fascismo só pode ser italiano, não existe fascismo alemão, fascismo brasileiro, fascismo e outra coisa que não seja aquele fascismo italiano do Mussolini. Então, voltando ao comunismo, o que é a educação marxista, Paulo Freire, se não uma sucessão de fracassos no Brasil? O que é a concepção de segurança pública nas mãos de socialistas ou social-democratas, Alckmin, se não uma rendição vergonhosa ao crime e aos criminosos? E na economia, então? Quais são os números da hegemonia socialista sobre as sociedades? Esse é o grande debate ausente no Brasil de hoje. É o debate que não é feito, é assunto tabu, ardilosamente ocultado pelos intelectuais vermelhos do parlamento, da academia, da igreja e da imprensa. Aqui não estou confundindo socialismo com comunismo, muito menos tentando anular no plano meramente intelectual o debate ideológico marxista. Mas esses são modelos ruins, tanto no plano teórico e ideológico, marxismo-socialismo, como no modelo político das perseguições, atentados e mortes violentas existentes no ambiente venezuelano, cubano e coreano do norte, comunismo. A ideia marxista e socialista é intrinsecamente ruim e danosa. A prática leninista é criminosa e sangrenta. Entretanto, Dilma Rousseff desfila com orgulho e desenvoltura embaixo de bandeiras vermelhas que lembram o massacre ucraniano, as prisões cubanas e os coletivos das milícias populares bolivarianas assassinas. Dilma é aliada e fornecedora de meios, nossa riqueza, a países que têm ditaduras comunistas, bolivarianas, latino-americanas. O sangue comunista que corre em suas veias é o mesmo que corre nas ruas de Caracas. Se aqui ela não tem o poder nem a coragem de derramar sangue de brasileiros em nome dessa ideologia assassina, tem, entretanto, o desplante e a desfaçatez de defender e apoiar o modelo assassino bolivariano. Dilma tem que ser banida, assim como quem pensa e age como ela. Por isso, o impeachment da ideia comunista é o que resgatará o país. Não há motivo maior para o seu impeachment do que esse. Esse texto estará à disposição dos meus amigos do Facebook. Muito obrigado.